Flamengo que vem da sua maior série invicta no ano de 2023, a crise que estourou aí, né, entre os grupos dentro do elenco aí, né? Então, com o clima de M, igual falou o Fabrício Bruno aí, né? Flamengo se prepara para o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, jogo de volta aí, né? Então, né, no momento em que o Flamengo ostentava sua maior invencibilidade nesse ano de 2023, se deparou aí, né, com essa dúvida aí de futuro sobre o comportamento em campo e a apatia para buscar várias vitórias aí, né, próximas vitórias, mesmo em jogos com superioridade de jogador, falta de diálogo aí, né, para se encontrar soluções chamaram a atenção aí, né? Então, no grupo do Flamengo, que existem 3 grupos dentro do elenco, 3 grupos aí, né, dentro do elenco do Flamengo, o clima não é bom no dia a dia do CT, né, e não se enxerga nenhum sentimento de unidade aí, né, independente de afinidades fora de campo ou não, né. O grupo do Flamengo, o plantel, né, tá dividido em grupos, não é novidade, né, tá um pouco aí, mas falta comunicação entre eles, é preocupante aí, né. Nos últimos anos aí, né, mesmo com personalidades variadas em era comum, né, ver os jogadores reunidos aí, né, nas comemorações, né, tais fotos dessa comemoração do grupo aí, né, ficaram escassas nos últimos jogos aí, né, e pessoas que participam do dia a dia do grupo do Flamengo no Ninho do Urubu, né, sugerem lavagem de roupa suja aí, né, para saber por que o time não consegue entregar um desempenho compatível com seu investimento. Lembrando que o Flamengo é uma das maiores folhas salariais do futebol sul-americano aí, né? E o correr pelo outro, um correr pelo outro, né? Algo que não se manifesta também no conturbado momento da equipe do Flamengo. E dá para perceber aí, né? Algumas falhas aí, né? Os jogadores se entregando menos, outros se entregando mais aí, né, nas partidas do Flamengo, né? E segundo isso aí, né, sem meias palavras, o clima ficou mais pesado aí, né, e o clima do Flamengo é uma mer né, uma merda, né. Então, sentimento comum entre os jogadores e comissão técnica aí que chegaram ao reforço, que com a chegada dos reforços na janela aí, né, de julho, pode tirar o grupo da zona de conforto, coisa que eu não acredito muito ainda, porque o Flamengo contratou o Luiz Araújo, e deseja mais 4 contratações aí, né, no time do Flamengo. Em contrapartida, que a virada de chave não pode ocorrer somente a partir dessas novas caras aí, né, chegar no Flamengo. Também a gente vai falar nesse vídeo aqui, que eu não falei, como é que tá a negociação do Alan e do De La Cruz aí para chegar, né, e o que falou o comentarista aí, né, do Sport TV, né, o Pedrinho, né, apontando aí uma solução para acabar com essa crise no Flamengo aí, né, e ainda alfinetou, né, falou que não precisa de contratações, né. Então, como os líderes têm se portado aí nessa crise do Flamengo, um dos líderes, que é o Davi Luiz, né, que se posicionava nas entrevistas aí, né, no vestiário, a partir de derrotas aí, né, na final da Libertadores de 2021, vive um momento de maior reclusão, né, sente-se pouco respaldado pela diretoria aí, né, e cobra mais profissionalismo aí, né, e por isso tem evitado os microfones. Lembrando que ele também é reserva atualmente do Léo Pereira, né. E além disso, né, ele é alvo de nós torcedores, né, jogador de 36 anos, que tinha no ano passado, quando chegou, dava bastante papo a Elmar Novos aí, né, no caso do Rodinei, do Pedro, do Matheus França aí, né, vários jogadores que estavam naquele ano passado que ele cobrava aí, né, desses jogadores mais e pedia, dava uma palavra amiga aí, né, e ele era um jogador que né, foi um jogador que deu muita moral, mas esse ano não está tão respaldado assim, né, para dar continuidade aí, né, nesse perfil de liderança aí, né. O Gabigol, que estava dando a cara nas derrotas aí, né, nessa atual temporada aí, né, agora nos últimos dias pouco tem falado, transita entre os grupos aí, né, tem o apoio de alguns companheiros aí, né, como o Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Mateuzinho, Felipe Luiz,
Mas esse momento aí, né, de pouca utilização do Felipe Luiz, do Everton Ribeiro, do Mateuzinho, e o Everton Ribeiro, que era um que vinha falando aí, né, bastante nos pós-jogos, no desembarque aqui no Rio de Janeiro, agora que está machucado, não tem carimbado aí nessas entrevistas aí, né, após os jogos, nos desembarques aí, né, e no jogo contra o Nublense, quando dividiu a responsabilidade pelo fraco desempenho aí, né, o lateral Felipe Luiz falou, né, o que estourou a bomba aí, né, porque ele falou a responsabilidade do fraco desempenho do Flamengo era entre comissão e jogadores, né, e essa manifestação causou grande repercussão, né, gerou interpretação que poderia estar insatisfeito com o trabalho do São Paulo, mas pessoas próximas ao jogador garantem que ele não teve essa intenção, né, naquela frase lá no pós-jogo aí, né, contra o empate contra o Flaco Nublense, né? E o maior incômodo aí, né, é o silêncio interno aí, né, porque os jogadores de não se confraternizarem fora do time, tranquilo, beleza, mas falta de mobilização e de conversa para se identificar dentro de campo, isso chama muita atenção. Isso chama muita atenção, gente, são mais de 45 milhões aí, né? E por causa de 24 jogadores que estão de pinimba um com o outro, estão fazendo corpo mole aí, né? Um não estão correndo pelo outro aí, né? Prejudicando demais o desempenho da nossa equipe aí, né? E dessa mudança aí de técnico, porra, 3 em 3 meses, 4 em 3 meses troca um técnico. Aí veio o São Paulo, só deu folga para os jogadores depois de 29 dias de treinamento. Exigiu que os jogadores desembarcassem no aeroporto e fossem no ônibus para o CT em Urubu para treinar na manhã. Gerou desconforto entre os jogadores, eles ficaram reclamando sobre isso aí, né? Ele que esticou a corda no pescoço aí nos treinamentos no Ninho do Urubu, né? Aí começou a aparecer jogadores lesionados, jogadores com dores, né? Foi o caso do Mateuzinho, que se sentiu muito exigido aí, né, no aspecto físico, entendeu que o Jorge Sampaoli entendeu que o time estava aquém disso, né? E exigiu do elenco aí, né? Mais atividades aí, né? Excedendo aí, né? O limite dos caras no treinamento, né? Então, o departamento médico do Flamengo deu uma inchada, né? De jogadores aí, né? Que ficaram de fora de alguns jogos importantes, foi o Matheus França, Léo Pereira, o Arrascaeta, o Felipe Luiz não que tem voltando. E também teve o caso do Marinho agora, que alegou dores, não quis viajar com o elenco aí, né, para o jogo contra o Nublense, bateu a perna, tomou uma multa e está afastado por tempo indeterminado. Em contrapartida, está em negociação com o São Paulo, que pode ser teu próximo destino aí, né, nessa janela de transferência do meio do ano, ou no final do ano ainda se dirigir para a equipe paulista aí, né? Então, agora, a gente aguarda uma solução para isso aí, né? Essas decisões de São Paulo, que trouxe alguns ruídos aí, né, na equipe, preocupação maior dentro do Flamengo é com a postura do elenco, que se acostumou a ganhar taças e viver esse momento de crise técnica aí, né, e de confiança, potencializando esses resultados ruins que a gente está vendo aí, né? E essa semana a gente tem o Fla-Flu pelo jogo de volta da Copa do Brasil e a gente que aguarda aí uma solução e uma volta aí, né, águas calmas no Ninho do Urubu. Agora vamos falar de mercado aí, né, porque o Alan, a gente sabe que o Flamengo interessa, mas o Flamengo que quer pagar na casa dos 8 milhões de euros ao jogador, o Atlético que comprou ele em 2020 por 3,5 milhões de euros aí, né, agora pede 10 milhões de euros pelo jogador, né. Lembrando que o Atlético não é detentor dos 100% do jogador Alan, os direitos do jogador tem 10, eles querem 10 milhões, sendo que acho que 70% é do Atlético, 20% do jogador e dos empresários e 10%
do Liverpool da Inglaterra aí, né? Time que comprou o jogador, né? Mas ele não tinha os requisitos para ser inscrito na Premier League, galera. Então o Flamengo aí, né, que está aguardando a mais proximidade da janela para ir mais a fundo nessa negociação aí, né, com o jovem Alan aí, né? Lembrando que ele está vindo de lesão aí, né? Com incômodo na costela, que eu não me engano aí, né? E o outro jogador, né, é o De La Cruz e o Flamengo, que espera avançar o acordo com o jogador nesta terça aí, né? Representantes deles estão aqui no Rio para se reunir com a diretoria do Flamengo e as negociações aí, né, está encaminhada, né? Os dirigentes do jogador falam que não será uma operação fácil devido ao valor elevado, né? E o River Plate, que divide os direitos econômicos do De La Cruz com o Liverpool, só que do Uruguai, né, de Montevideo, o time que revelou o jogador, onde ambos têm 50% cada aí, né? E enquanto é isso aí, né, os dirigentes se movimentam no mercado para trazer reforços para o elenco rubro-negro aí, né? Essas são as atenções aí, né, para os próximos compromissos aí, né, da diretoria do Flamengo em trazer jogador, né? E enquanto tudo isso está acontecendo no nosso Flamengo, que é crise no Flamengo, contratação. Alguns falam que a contratação pode ser por rejuvenescer o elenco, outros para abonar a crise aí, né? E o comentarista Pedrinho aí, né, do Sport TV, né, apontou uma solução aí, né, para terminar esses problemas no Flamengo e fala que não precisa contratar, galera. Essa discussão aí, né, quando o Flamengo está no momento ruim, é sempre essa, né, de que precisa contratar, né? Fala do Juninho e falou, né, que o Palmeiras lá atrás pegou o Rony do Atlético, Rafael Veiga, Zé Rafael, e olha o desempenho deles. Aí hoje o Flamengo, que tem o status aí, né, que não permite contratar jogador que não tenha nome, coisa que o Palmeiras fez lá atrás aí, né? E vai entregar, e acha que ele fazendo isso, os jogadores vai entregar muito mais do que jogadores que têm nome. Então, ele diz que o problema do Flamengo não é contratação, né? E acredita aí, né, na necessidade do Flamengo esteja relacionado, não esteja esse problema aí no Flamengo, não esteja relacionado à contratação de jogadores, coisa que o Flamengo está fazendo, né, vai fazer nessa janela de transferência aí, né? Eu acho, né? E o Pedrinho também colocou em pauta aí, né, as discussões que tem que ser discutida, né? A idade do atleta, outra, né? Que para ele a necessidade de rejuvenescer o elenco não é preciso, né? Aí daí ele puxou aí, né, o nome de alguns jogadores do elenco aí, né, como Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, que é a linha de defesa nossa aí, né, Thiago Maia, Gerson Arrascaeta e também Pedro e Gabigol, e perguntou se esses jogadores são velhos. E cobrou, né, o que o Flamengo precisa mesmo é de uma estratégia e modelo de jogo, completou o jogador, né, coisa que a gente está vendo que o Flamengo tem sido um bando em campo a cada jogo aí, né? E vários jogos decisivos aí, né? Mas, apesar de toda essa fala aí do Pedrinho aí, né? A diretoria está se movimentando para tentar contratar jogadores nessa janela de transferência e a esperança nos bastidores é que alguns dos vários problemas enfrentados pela equipe do Jorge Sampaoli sejam sanados com a chegada de novos jogadores aí, né? Que ocuparão posições carentes. Minha opinião quanto à contratação, a gente não é questão de rejuvenescer o elenco, porque muitos que estão lá, né, já vão sair aí, né, ou podem estar assinando pré-contrato e saindo, ou saindo nesse meio de temporada, né, é porque a gente não tem um reserva para o Pedro, a gente não tem um reserva para o Arrascaeta e Everton Ribeiro, a gente não tem um reserva à altura do Ayrton Lucas na lateral esquerda, a lateral direita a gente tem quantidade, não tem qualidade. Então, na minha opinião, precisa sim contratar jogadores, mas não pela questão aí, né, de rejuvenescer o time. E a finalizar aqui o vídeo, né, o Flamengo se prepara para o confronto contra o Fluminense nessa quinta-feira, jogo de volta da Copa do Brasil, às 8 horas da noite.
Logo após tem um confronto pelo Campeonato Brasileiro, clássico contra o Vasco da Gama, né, esse jogo que será disputado no Maracanã, que eu acredito eu. E depois no dia 8 aí, né, o Flamengo encarará o jogo de volta aí da Libertadores contra o Racing da Argentina, aqui no Maracanã, às 9 horas da noite aí, né. Então essa foi a informação aqui do canal Gente Só Flamengo, te convido a curtir, compartilhar e se inscrever e dar aquela moral, deixa o seu like. Tamo junto nação, valeu, fui.